experiência. Amém? Vamos adorar o Senhor. Amém. Glória a Deus. Exaltado seja o santo nome do Senhor. É um hino bem conhecido. Os irmãos. Aleluia. Não entendo por que minha amor. Eu não sou o que eu devia ser. Mesmo assim ele me abraçou. Sou pequeno, ele tão grande é. Eu sou falho, ele é fiel. O que eu merecia morrer, mas ele me prometeu o céu. E eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não te adorar, falta algo em mim. E eu jamais saberei, porque ele me escolheu. Mas uma coisa eu sei, que eu tenho em ti. Eu não sei o que ele viu pecador. Eu não entendo por que me amou. Eu não sou o que eu devia ser. Mesmo assim ele me abraçou. Eu sou pequeno, ele tão grande é. Eu sou falho, ele é fiel. O que eu merecia morrer, mas ele me prometeu o céu. E eu só quero adorar, por isso estou aqui. Pois se eu não te adorar, falta algo em mim. E eu jamais saberei, porque ele me escolheu. Mas uma coisa eu sei, tudo que eu tenho vem de Somos gratos, Senhor, por esse dia, para poder adorar e exaltar o nome dele. Uma glória, Deus, o seu melhor, aleluia. Eu só quero te adorar, por isso eu vim hoje aqui. E se eu não te adorar, falta algo em mim. E eu jamais saberei, porque me escolheu. Mas de uma coisa eu sei, que eu tenho vem de Deus. Eu tenho vem de Glória a Deus. Deus abençoe a semana igreja. Assim como nós o convite para convidar, nós estamos louvando aqui nessa noite. Deus abençoe a serva do Senhor,
após a ministração da palavra, ela vai estar louvando para nós recolhermos time de oferta. Pastor Elias também, obrigado por aceitar nosso convite. Se eu não me engano, a última vez que eu teve aqui foi no Círio de Oração. Se eu não me engano, foi uma bênção, né? Pastor Elias, eu posso convidar para estar ministrando essa noite. Igreja, por gentileza, se coloque em pé. Bom, é um estudo da palavra de Deus, mas já está passando a palavra para o nosso pastor Elias, está ministrando a palavra. Pastor Pacífico, por gentileza, faz essa oração e após a oração, a palavra já está com o pastor Elias Soares. Santa Igreja, com a paz do Senhor. Fazer essas orações da minha esposa, amém? Amém. O que está passando bem para a glória de Deus. Salvador Jesus Cristo, aqueles que estão em tua presença, ó Deus, que eu dou a paz ao Pai. Peço uma bênção para teu servo, Senhor Jesus Cristo. Que nessa noite, ó Deus, com um canal de bênção, Senhor. Eu creio, Pai, essa mensagem vai atrás do teu coração, para te vir para a tua igreja, Senhor. Abençoa tuas filhas que estão presentes, os teus filhos. Salvador Jesus Cristo. Hoje a abertura, Senhor. E eu creio, Pai Santo, que aquele que começou a boa obra, ele vai até o final. E grande-se a bênção da tua glória, Pai. Obrigado, Senhor. Amém e amém. Meus queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor seja por todos vocês. Paz do Senhor. Por gentileza, queiram tomar assento. Agradeço a Deus por mais uma vez poder estar participando desse trabalho aqui na igreja, e hoje é um trabalho com cunho e viés estritamente apologético. 23º simpósio, que tem como tema a igreja os desafios do ensino cristão na pós-modernidade. E a mim foi conferido o tema, a palavra e os desafios de um mundo pós-moderno, fundamentado na epístola do apóstolo Paulo, na segunda epístola a Timóteo. E eu já quero, sem perda de tempo, estar lendo com vocês 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 1 ao 5. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redargues, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, se sofre tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, aleluia, cumpre o teu ministério. Pai Santo, mais uma vez, queremos te agradecer e te louvar, Pai querido, pela tua graça, pelo teu favor, pela tua bondade e misericórdia. Eu te louvo porque o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre. Glória a Deus. Louvo também pela tua graça que não tem faltado e que tem nos sustentado e que nos tem capacitado para falar dos teus conselhos, dos teus arcanos, dos teus segredos. Capacita-me nesta noite para falar ao teu povo a tua palavra, que não pode mentir e que permanece para sempre no céu e que é a verdade que nos liberta. Renova-nos nesta noite, Pai. Senhor. Use o nosso entendimento, Pai, a fim de que com todos os santos possamos compreender a altura, a profundidade, a largura e o comprimento
e conhecer o amor de Deus que excede todo o entendimento. Eu te louvo, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Quero agradecer aqui ao pastor Kleber e a todo o Glória de Obreiro envolvido neste evento e agradecer a toda a igreja que prontamente, atendendo o chamado do pastor, vieram também para juntos refletirmos sobre a palavra de Deus. Meus queridos irmãos, esse tema é um tema extremamente relevante. A palavra e os desafios de um mundo pós-moderno. Eu quero iniciar dizendo que o liberalismo teológico, que surge por volta do século XIX, ele trouxe, na verdade, muitas novidades, exerceu uma grande e forte influência sobre o pensamento cristão, sobre a teologia cristã. E esses desafios nós precisamos encará-los, porque o liberalismo teológico é um movimento teológico-filosófico extremamente pernicioso. E um dos grandes ataques do liberalismo teológico é justamente contra a palavra de Deus. Porque para o liberalismo teológico não existe um absoluto moral, ou seja, não existe um princípio, um fundamento por meio do qual a igreja deve ser norteada. E por conta disso surge nessa mesma esteira aquilo que nós chamamos de relativismo moral. Porque se não existe um absoluto moral, nós voltamos ao período da judicatura, ao período dos juízes. No capítulo 17 de Juízes, versículo de número 6, também reverberado por outro texto no livro dos Juízes, capítulo 21, versículo de número 21, 25, está escrito que naquele tempo não havia rei em Israel, e cada um fazia o que achava ou o que parecia mais certo aos seus próprios olhos. Portanto, não havia uma palavra, um fundamento para nortear. E as pessoas viviam de acordo com a sua própria visão e com a sua própria interpretação. Mas como se isso não bastasse, no período da judicatura, nós temos a reverberação desta mesma verdade desassociada da verdade da palavra de Deus, também sendo enunciada no período profético, no período de Yeshayahu Hanavi, ou seja, do profeta Isaías, quando no capítulo 5 ele adverte, capítulo 5, versículo 20, se for possível também pode projetar na tela, porque ele deixa explicitado esta mesma corrente de pensamento teológica que é oriunda do liberalismo teológico, que é pregada melhor no liberalismo teológico, que a bem da verdade não é nova, mas que já era desde essa época, quando diz assim, ó, vamos ver juntos? 1, 2, 3. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem das trevas luz, e da luz trevas, e fazem do amargo doce, e do doce amargo. Perceba que aí há uma inversão de valores. Ai, esse ai é uma sentença. Dos que ao mal chamam Bem, e também dos que fazem das trevas luz, e das luz trevas, e fazem do amargo luz. e do doce amargo. Então está havendo uma inversão de valores. Não há um absoluto, não há uma base, não há uma regra de fé e conduta. Mas será que isso ateve-se apenas ao período da judicatura, ao período profético? Não. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 1, a partir do versículo de número 18, faz a mesma denúncia. Então percebam que há um padrão na sociedade moralmente decaída e que sempre o Senhor esteve combatendo contra essas distorções doutrinárias e que nos nossos dias continuam. E o século XIX foi, assim, um período extremamente relevante que deu uma fundamental importância para essa distorção doutrinária,
e que na pós-modernidade está se refletindo na nossa sociedade e em muitas denominações que abraçaram esses princípios distorcidos, desassociados da palavra de Deus. Olha lá o que está escrito em Romanos 1, versículo 18 a seguir, juntos novamente. Porque dos céus se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detém a verdade em injustiça. olha só, que detém a verdade em... É totalmente contrário. Vamos para o versículo 19. Porquanto... Porque Deus pode conhecer e se manifesta. Porque Deus lhe o manifestou. Continuando. Porque As suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. então o problema dessa sociedade decaída não é falta de revelação. Deus sempre deixou de forma clara, óbvia e ululante, deixou explícita a sua vontade, o seu projeto, o seu plano, o seu absoluto moral, de modo tal que isso ficou tão evidente que a própria natureza denuncia tudo isso, para que eles fiquem indesculpáveis ou inexcusáveis, é o mesmo que sem desculpa. Continuando, versículo 21. Porquanto Tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. dizendo-se sábios, Tornaram-se loucos. pois neles também há uma inversão de valores, porque com todas essas elucubrações teológicas, filosóficas, desassociadas da verdade, da palavra, eles se achavam sábios, mas a bem da verdade a Bíblia denuncia, dizendo que eles são loucos. Continue o texto. E mudaram A glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, deixaram-se e de répteis. E o que eles fizeram mais? Porque isso também Deus entregou as consciências dos seus corações à imundícia para desonrar seus corpos entre si. pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Mudaram a verdade em mentira. Não há absoluto moral, não há um princípio para nortear a sociedade, não há para eles uma verdade de Deus. Mas eu louvo a Deus que na oração sacerdotal, em João capítulo 17, versículo de número 17, o Senhor Jesus, dirigindo-se ao Pai, disse: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Portanto, a palavra é a verdade, a palavra é a palavra de Deus, a palavra permanece para sempre no céu, a palavra é que nos norteia, a palavra é o nosso absoluto moral, a palavra é a verdade que nos restaura, a palavra é a verdade que nos salva, a palavra nos aviva, a palavra nos renova, a palavra nos fortalece, a palavra nos esclarece, a palavra é a nossa luz na escuridão. Disse o salmista: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e ela é luz para os meus caminhos. Como purificar a
palavra, que é salvo pela palavra, que anda pela palavra, que vive na palavra, é avivado pela palavra, crê na palavra, prega a palavra, confessa a palavra e abraça a palavra. Nós vivemos na palavra. Oh, aleluia, glória ao nome do Senhor. O confronto das trevas com a luz sempre será fracassado, porque a palavra do Senhor é a espada do Espírito, é o nosso escudo, é o nosso esconderijo. O liberalismo teológico, para eles, a Bíblia não é a palavra de Deus, mas ela contém a palavra de Deus. Não é a palavra, mas contém a palavra de Deus. Eles não têm a palavra como a verdade absoluta. Não têm as Escrituras como absoluto moral. Por quê? Porque eles fazem diferença entre as Escrituras e a palavra de Deus. Olha só. De certa forma, eles querem confessar que creem na palavra de Deus. Mas a Bíblia são as Escrituras do Antigo e do Novo Testamento. E o que é que eles vão dizer acerca disso? Bom, a Bíblia, as Escrituras, foram escritas por homens. E ela não é totalmente a palavra de Deus. Ela precisa ser interpretada, precisa ser atualizada, porque nem tudo que está aqui serve para nós. Foi escrita para um povo, num período, os preceitos morais caíram em desuso. Existe a palavra de Deus dentro da Bíblia e dentro das Escrituras. E a grande ciência é descobrir onde está a palavra de Deus. Portanto, eles fazem diferença entre as Escrituras e a palavra de Deus. A palavra de Deus para eles é uma coisa e as Escrituras são outra. O Senhor Jesus disse em João 17, santifica-os na verdade, a tua palavra, Jesus estava com uma grande multidão no capítulo 6 de João. Quando ele começou a falar verdades que o povo não estava acostumado a ouvir, a grande multidão de milhares de pessoas o abandonou, a grande multidão o abandonou. Ficaram apenas os 12 apóstolos. E Jesus não afrouxou não, olhou para os 12 e disseram: vocês também não querem, como diz aqui, né, o provérbio, da linha na pipa? E aí Pedro, tomando a palavra, diz: Senhor, para quem iremos nós, se só tu tens a palavra de vida eterna? É só o Senhor que tem palavra de vida eterna. Portanto, a palavra de Deus é a palavra de vida eterna. Que diz respeito às Escrituras. Voltemos para 2 Timóteo capítulo 3, versículo de número 16 e 17. Será que existe diferença entre palavra de Deus e as Escrituras? Olha o que está escrito juntos. 1, 2, 3. Toda a Escritura é eficazmente inspirada e poderosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Toda a Escritura do Antigo e do Novo Testamento é inspirada pelo Espírito Santo, é inspirada por Deus. A palavra não deve ser rejeitada. De Gênesis a Apocalipse é a palavra de Deus. O apóstolo Pedro, em 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21, ele reverbera e subscreve esta verdade que o apóstolo Paulo apresenta a Timóteo no capítulo 3, 16 e 17. 2 de Pedro, juntos, 1, 2, 3. Sabendo porque a profecia nunca foi produzida por
apóstolo Paulo, naquele texto áureo que nós usamos geralmente no dia da ceia, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, olha lá o que ele diz, ó. 1, 2, 3. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Só isso. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. O apóstolo Paulo sintetizava na sua personalidade as 3 grandes culturas da época: a helênica, que é a grega, a romana e a judaica. Ele era cidadão do Império Romano, conhecia muito bem de leis, era um verdadeiro advogado do cristianismo e um apologista. Fora isso, ele era doutor da lei que excedeu em judaísmo, era poliglota, enfim, ele era uma pessoa extremamente versátil e agregava grandes valores do ponto de vista acadêmico e social à sua personalidade. Conhecia de rabinismo, conhecia de leis, conhecia de filosofia, tanto a verdade que lá em Atenas ele esteve na Ágora, que era o grande palco onde havia grandes discussões teológicas e filosóficas, e ali ele esteve envolvido em debates com os estoicos, com os epicureus, e depois da sua exposição muitas pessoas vieram para Cristo. Ele está dizendo o seguinte: o que eu estou apresentando para vocês, o que eu entreguei para vocês, não partiu do meu conhecimento filosófico, não é fruto do meu conhecimento rabínico, não é fruto do meu conhecimento das leis romanas, não é fruto dos historiadores de Plínio, Moço, de Cícero, nada disso. O que eu entreguei para vocês foi o que eu recebi, e eu recebi diretamente da fonte, a fonte é lá em cima, porque eu vos entreguei aquilo que eu recebi do Senhor. Eu falo de acordo com as Escrituras, eu falo de acordo com a palavra, eu falo com o povo de Deus sobre a palavra de Deus para entregá-los a Deus, e é por isso que tem autoridade a palavra de Deus. Então ele não inventou nada. O que nós recebemos é o que ele também recebeu. Andou com o Senhor Jesus, foi até o terceiro céu arrebatado, ouviu palavras inefáveis, e diferente dos outros apóstolos, após a ressurreição, Jesus apareceu para Paulo várias vezes, dando-lhe instruções, ao ponto do apóstolo Pedro escrever o seguinte, com a sabedoria com a qual o nosso irmão Paulo nos escreveu, em que há pontos difíceis de entender, que os indoutos torcem para a sua própria condenação. Portanto, havia nos arcanos de Deus algo que foi revelado exclusivamente para Paulo, que não foi revelado para os apóstolos. Ele, portanto, é o doutrinador, o discipulador, o ensinador da igreja cristã. E é por isso que nós estamos na palavra, andamos pela palavra e temos a palavra como nosso norte, como a nossa orientação. Agora, voltando aqui à carta de Paulo, o apóstolo Paulo, ele escreve essa carta nos últimos dias de sua vida aqui na terra. Mas o apóstolo Paulo, ele encarava cada momento e aproveitava cada tempo, ele otimizava o tempo. Timóteo era o seu pupilo. Na sua primeira viagem missionária, juntamente com Barnabé, ele conquista a família de Timóteo, a sua avó Lloyd, a sua mãe Eunice e depois a Timóteo. No capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, capítulo 18 mais especificamente, o apóstolo Paulo, ele já está na sua segunda viagem missionária, que é capítulo 16, e havia um bom testemunho dos irmãos acerca de Timóteo, e ele faz questão de levar Timóteo para as suas viagens, e ele começa a trabalhar a vida deste jovem este a quem ele chama de meu filho, segundo, meu verdadeiro filho, terceiro, meu amado filho, e depois ele o chama de meu filho amado,
Expressão esta usada pelo próprio Pai em relação ao seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Este é o meu Filho amado, em que minha alma tem prazer. Portanto, Paulo investia no ministério de Timóteo. Timóteo foi alguém que recebeu o ministério do Senhor através de Paulo, através do presbitério. Paulo tinha o seu ministério, o seu chamado, mas Timóteo também tinha o seu chamado, e Paulo reconhecia isso em Timóteo. E nós veremos na sua segunda carta, capítulo 1, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo de número 13 a seguir. Olha as palavras que Paulo utiliza. Capítulo 1, a partir do versículo de número 13, de 2 a Timóteo. É 2 Timóteo 1, versículo 13, é isso? Juntos, vamos lá. Dou graças a Deus. Desejando, primeiro, Paulo, ele orava constantemente por Timóteo. Ele acreditava em Timóteo, acreditava no chamado de Timóteo. Era um jovem ainda, mas foi comissionado por ele. E Paulo diz que desejava muito ver a Timóteo e lembrava das suas lágrimas, o que mostra de uma forma clara, óbvia e ululante que Timóteo não era uma pessoa endurecida pelo pecado, mas ao contrário, era uma pessoa sensível à voz do Espírito e sensível a palavras de Deus, porque o que Paulo observava no rosto de Timóteo eram lágrimas ao ouvir a palavra de Deus. Pessoa sensível. Ele para por aí? Não, prossiga, por gentileza. Creio que é o versículo de número 5, né? Juntos. Trazendo a memória. A fé não fingida que tirar, a qual habitou primeiro em tua voz, e em tua mãe eu disse, e estou certo de que também habita em ti. Segura esse texto, por favor. Trazendo à memória, o quê? A fé não fingida que em ti há. Não é a fé que há em mim, é a fé que há em ti. A fé que há em ti. Olha só, a fé não fingida, a palavra grega aí para não fingida é anipócritos. Diga anipócritos. Anipócritos significa sem hipocrisia. Você tem o alfa privativo, que é uma partícula negativa, e hipocrite, que é hipócrita, é sem hipocrisia. Na antiguidade, no Oriente Médio, havia os fabricantes de vasos de barro, e eles produziam na olaria aqueles vasos. E havia os atravessadores. O que é um atravessador? Tem um comerciante e tem um fabricante. Entre o fabricante e o comerciante tem um atravessador, é aquela pessoa que compra por um valor, entrega para o comerciante por outro valor, para ele fazer.